Fala pessoal, estamos de volta com mais um react aqui no canal e desta vez vamos com mais um vídeo aqui do canal Eurofut que vai falar sobre seleções fortes que despencaram e vai falar e destrinchar, eu imagino, né? Por que é que essas seleções que eram fortes se tornaram fracas novamente aí que a gente tem, né, alguns exemplos aí no futebol de seleções que, né, no passado foram fortes e hoje já não estão bem assim. Mas antes da gente começar a assistir esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês também compartilharem o vídeo se vocês gostarem e também comentarem aí o que vocês acharam desse vídeo, darem sugestões do que a gente pode assistir aqui no canal, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui. Diriam os sábios que o mais difícil não é chegar no topo, mas se manter lá em cima. E várias seleções ao longo da história foram vítimas disso. E a gente vai começar falando justamente de uma seleção não europeia, mas faz todo sentido historicamente. Olha só, há alguns anos atrás, a FIFA reconheceu o Uruguai como tetracampeão mundial, permitindo que eles usassem aí as 4 estrelas no peito, né? E assim chegando pertinho do Brasil como uma das maiores vencedoras do mundo. Mas como que uma seleção tão tradicional como a deles e que revela tanto jogador bom, perdeu tanta relevância e hoje já não é mais vista como uma das melhores do planeta? Vamos contar essa história que é muito boa, porque não existem dúvidas de que o Uruguai foi a primeira potência internacional da história do futebol. Lá em 1924, apenas um pouquinho antes do Muslera virar goleiro do Galatasaray, o Esquadrão Celeste viajou a Paris e venceu o que foi a primeira edição do futebol nos Jogos Olímpicos, que contou com equipes de Europa e da América. Um dos melhores jogadores daquele Uruguai era o José Andrade, um talentoso meia que se tornou uma espécie de celebridade na França, né? E com ele, o Uruguai bateu a Suíça na grande final, consolidando uma campanha com apenas 2. Tem essa coisa que né, os Jogos Olímpicos eram praticamente válidos como válidos não, né? Equivalentes à Copa do Mundo, tal, mais ou menos como no futebol feminino é hoje, né? Que as seleções femininas vão com o time principal para jogar, e nas Olimpíadas acontecia isso. Depois passou, né, com a Copa do Mundo de futebol, a FIFA falou, ah, não, a gente não quer os nossos principais aí jogando porque ofusca o nosso torneio, né? Então, o Uruguai tem esse requerimento, né, com a FIFA. Ele falou ali que foi reconhecido, eu não sei dizer mesmo que nível que é isso, né? Porque não, né, não tá no... Dá pra ver ali que as estrelas são diferentes, até a coloração e tal. Não sei como que é isso, né? Mas ninguém chega falando, geralmente, né? Que se não é do Uruguai, as pessoas não chegam falando, ah, não, o tetracampeão mundial Uruguai, né? Mas as Olimpíadas, lógico, tinham um peso maior do que é hoje, né? Que hoje joga, né, o pessoal sub-23 e só 3 jogadores acima, né? Então mudou bastante. Mas, né, e fora o tamanho do Uruguai, né? O Uruguai é um país muito pequeno, né? Acho que tem 3 milhões de habitantes, se eu não estou errando as contas aí. E consegue estar revelando sempre jogadores, sempre ter uma seleção com algum nível, né? Se não ganha mais Copa do Mundo, mas está sempre ali, né, disputando entre as melhores da América do Sul e jogando Copa do Mundo, né? Então isso é muito impressionante. 2 gols sofridos e levou o primeiro ouro a ter sido disputado no futebol assim com um nível mundial, digamos, né? O mesmo José Andrade voltaria a representar a Celeste 4 anos mais tarde nos Jogos Olímpicos de Amsterdã e de novo se sagraria campeão, dessa vez com uma vitória sobre a Argentina na decisão. Então foram 2 Olimpíadas disputadas para o Uruguai naquele momento e 2 títulos. Só que aí você pode argumentar, beleza, 2 ouros olímpicos, mas e a Copa do Mundo? Que é o que vale de verdade, cadê? Bom, em 1924 e 1928, a FIFA ainda não tinha o seu próprio torneio para decidir quem seria a melhor seleção do mundo, né? E foi justamente em 1930 que a FIFA se separou dos organizadores das Olimpíadas e estreou a sua própria competição, a Copa do Mundo. E a primeira edição foi justamente, adivinha, no Uruguai, com os anfitriões se mostrando muito fortes, né? O Uruguai não tinha ganhado 2 ouros à toa, eles estavam alguns bons passos à frente de qualquer outra seleção e deitaram e rolaram, chegando a mais uma final e voltando a despachar os argentinos na decisão para se sagrarem os primeiros vencedores de Copa do Mundo na história. Curiosamente, com aquele José Andrade ainda representando a Celeste nessa conquista, hein? Pensa o quão vitorioso o cara não foi lá no começo. Nesse momento,
momento, todo mundo concordava que o Uruguai era a equipe a ser batida no futebol internacional. E eles voltaram a atingir a grandeza em 1950, né? Quando, em cima do Brasil, naquele icônico Maracanaço, o Uruguai se sagrou então bicampeão da Copa do Mundo e, considerando aquelas 2 Olimpíadas lá que tem peso de mundial, 4 vezes campeão do mundo. Mas foi ali que começou a derrocada, por uma junção de fatores, né? Primeiramente, outras seleções entraram em ascensão, o futebol começou a florescer na América Latina, incluindo um Brasil de Pelé e posteriormente até uma Argentina de Maradona. Taticamente, diversas seleções foram evoluindo e o Uruguai, como uma nação muito pequena ali, né, foi ficando para trás e acabou sendo relegado a um segundo plano, mesmo no âmbito continental. Então, depois daquela conquista de 50, por exemplo, a gente tem em 58 o Uruguai não se classificando para a Copa do Mundo pela primeira vez na sua própria história, depois de perder para o Paraguai nas eliminatórias de forma humilhante. Mais pra frente um pouquinho, entre 74 e 2006, ficou de fora de nada menos do que 5 edições de Copa do Mundo. E nos últimos tempos, a Celeste até que recuperou um pouquinho da sua força, quando teve aí primeiro o Forlan brilhando em Copa do Mundo, aí a geração Suárez e Cavani, né, que ganhou aquela Copa América de 2011... mas meio que ficou por aí, e hoje em dia a seleção uruguaia é capaz de causar alguns problemas para seleções grandes, mas não ganha nada relevante já tem muito tempo, e certamente não é vista como uma das melhores como antigamente, né? Tem uns poréns aí, né? Acho que, igual eu falei, né? O tamanho do país dificulta para que, né, sempre tenha ali, né, um futebol de grande qualidade, mas mesmo assim eles ainda seguem revelando muitos jogadores, e a globalização do futebol aí, né, dos anos 90 para cá também acabou talvez tirando um pouco do Uruguai aí, né, do cenário, que outras seleções acabaram aparecendo aí, né, e conquistando espaço, mas, né, ao mesmo tempo não dá para falar, não, a Uruguai não é mais uma seleção grande, né, acho que é pesado dizer isso, né, acho que não dá pra gente tirar o Uruguai ali, né, das grandes seleções do mundo, e da América do Sul não precisa nem falar, né, a terceira maior sem pestanejar, né, então, né, fica aí um asterisco, né, desse Uruguai, né, não é tanto assim, mas, né, vamos esperar aí. Uma seleção que até atualmente tem bons nomes, mas não é uma coadjuvante. E se o Uruguai se lançou através de Olimpíadas, a Hungria fez o mesmo. Isso começou lá nos anos 50. Em 52, a Hungria chegava para os Jogos Olímpicos de Helsinki na Finlândia com uma geração promissora, né? Eles tinham nomes ali que se tornaram jogadores lendários, como por exemplo o Sándor Kocsis, o József Božič e um tal de Ferenc Puskás. Eu até já falei em outro vídeo aqui, não lembro, acho que foi da fundação da Champions, né? Que tinha o time da Hungria, né? Acho que é o Honvéd, que tem, né, um podcast, o Beijando a Viúva, sobre, né, a Hungria de 54, que é maravilhoso, assim, um dos podcasts favoritos que eu tive a oportunidade de participar e ajudar a produzir. E também tem um sobre a Copa de 50, né, do Uruguai, né, do Maracanaço, então é legal para ter um contexto maior aí. Se você quiser ouvir, né, eu vou colocar, se eu lembrar aí, colocar na descrição o link aí para vocês escutarem, que é um conteúdo maravilhoso, né? Não é porque eu produzi que eu tô falando isso, mas é porque eu realmente gosto mesmo desse tipo de conteúdo e do que a gente conseguiu trazer aí sobre esses dois eventos. Apresentavam no futebol um esquema tático que na época era fora do comum, né? Que envolvia o comprometimento coletivo tanto para as funções ofensivas quanto para as defensivas. Inclusive o Puskás chegou a dizer que quando atacávamos, todos atacavam. Quando defendíamos, todos defendíamos. Éramos o protótipo do futebol total. Então, com esse futebol ofensivo e inovador, a Hungria varreu aquelas Olimpíadas, né? Levando o ouro olímpico com 20 gols marcados e apenas 2 sofridos em 5 jogos. Uma bela campanha que teve até uma sapecada pra cima da bicampeã mundial naquele momento, que era a Itália. Na decisão, o Puskás e seus comparsas ali não tomaram conhecimento da Iugoslávia, né? E foram campeões com 2-0. E nesse
período aí, antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos, essa seleção que ficou marcada como os Magiares Mágicos, ficou praticamente invicta durante 50 jogos. E praticamente não é invicto, mas é um grande feito, porque começando em 1950, antes desses Jogos Olímpicos que eu acabei de falar, né, indo até 56, esse esquadrão húngaro somou 42 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota em 50 partidas. Um desempenho muito próximo da perfeição e que mostra um pouco o quão cruel, né, o quão irônico o futebol pode ser, porque justamente o único jogo que eles perderam nesse período foi o mais importante, foi a final da Copa do Mundo de 54 para a Alemanha Ocidental. Para você ter uma ideia de como essa seleção era forte, a própria Inglaterra enfrentou a Hungria de Puskás nesse período e tomou uma das maiores goleadas da sua história, num placar nada agradável pra gente, né, de 7-1. Então, se as coisas tivessem sido diferentes, quem sabe a Hungria não tinha ganhado essa Copa, depois virado uma potência. Hoje o Szoboszlai era campeão do mundo, bola de ouro, já pensou? Mas não teve como, porque muito antes disso aí a coisa desandou. Em 1956, uma revolução explodiu no país e dezenas de milhares de húngaros foram obrigados a deixar suas casas e fugir para territórios vizinhos, né? Isso envolveu, claro, jogadores da seleção. Então, futebolistas como o próprio Puskás também migraram para outros países. No caso dele, né, por exemplo, foi para Espanha e inclusive chegou a defender depois a seleção espanhola, né? Mas com a instabilidade do regime que controlava a Hungria na época, os investimentos no futebol foram congelados e diante da crise e do conflito ali, os magiares mágicos, que eram meio que usados como propaganda estatal, né, pro governo, acabou perdendo a sua utilidade e de forma quase que repentina meio que a fonte secou no futebol lá dentro da Hungria. E aí os anos se passaram e eles até conseguiram retornar, né, e conquistaram o ouro olímpico 2 vezes, em 64 e em 68, também fazendo com que nesse período outro jogador histórico tenha sido alçado a um grande patamar, que foi o Florian Albert, levando a bola de ouro em 1967. No entanto, depois disso, nunca mais foi a mesma coisa, né? Quando a gente olha para o esquadrão da Hungria hoje, é uma seleção que não se classifica para a Copa do Mundo desde 1986. E que assim, para um time que chegou a ficar 6 anos com apenas uma derrota lá no passado, um time que gerou tantos craques geracionais, hoje tu olha para a seleção e eles realmente têm muita dificuldade de conseguir criar um jogador de elite sequer, né? Talvez a exceção sendo o Szoboszlai recentemente. Então dá pra ver que realmente muita coisa mudou. E a Hungria certamente não é mais a mesma de 54. E em vídeos como esse vocês... Aí né, a Hungria ainda levou na Nations League aí uma sapatada da Turquia, né? Apanharam ali no agregado 6-1, se eu não estou errando aí as contas. Então a fase não tá tão legal assim para os húngaros no futebol, né? Vocês vão perceber que não tem como deixar de fora questões extracampo, como economia e geopolítica. O futebol é muito entrelaçado com esses temas. Foi assim durante toda a história e continua sendo. E no caso da próxima seleção aqui da lista, a União Soviética, isso não poderia ser mais claro, né? Porque eles tiveram uma ascensão meio que em paralelo com essa Hungria, inclusive com o país sendo responsável pela revolução que eclodiu no país vizinho. E em 56, devido a invasões justamente dos soviéticos, os húngaros abriram mão de defender o seu reinado nas Olimpíadas de Melbourne, na Austrália, o que se provou uma oportunidade perfeita para a própria União Soviética colher os seus primeiros louros no futebol, já que a seleção húngara, que era fortíssima, não estaria participando, né? E a União Soviética também tinha no futebol uma arma política importante. E eles entrariam na disputa daqueles Jogos Olímpicos também com nomes que se tornaram lendários, como o do goleiro Lev Yashin, e fizeram uma campanha muito sólida, né, com vitórias ali contra a Alemanha Ocidental, Iugoslávia, que também era outra potência da época, e levaram a medalha de ouro. 2 anos depois, em 1958, na primeira participação da União Soviética na Copa do Mundo, eles foram até as quartas de final, caindo para a finalista Suécia, né, com o goleiro Lev Yashin sendo considerado o melhor da posição no torneio. E mais 2 anos depois, na primeira Eurocopa disputada na história, a União Soviética tornou a experimentar o gosto das glórias ali, né? Passando por Tchecoslováquia e derrubando a Iugoslávia na final por 2-1, a seleção do Yashin se sagrou campeã da edição de estreia da Euro, e a expectativa era que eles tinham o melhor goleiro do mundo e poderiam conquistar a Copa de 62, mas... Esse estilo do Yashin com essa boininha é impressionante.
Mas né, a União Soviética, a gente já comentou aqui também, né, que era um uso do esporte, né, para promover, né, tudo que eles faziam. Então, nada melhor do que usar o futebol aí para alcançar, né, alçar novos voos aí. A União Soviética fez bem esse papel no futebol. Mas foi justamente o contrário, acabaram tendo uma eliminação pro Chile, mais uma vez nas quartas de final, mas ainda era uma seleção muito forte, né? O Yashin, inclusive, ganhou a bola de ouro em 1963. Mas mesmo com outros bons jogadores surgindo, um segundo título de Euro jamais se consolidou, e na Copa do Mundo eles conseguiram até um quarto lugar lá em 1966, mas a partir dali as coisas nunca mais foram as mesmas. Eles viraram coadjuvantes e tiveram resultados pífios em algumas competições, e o que ficou mesmo foi a lembrança do Aranha Negra, né? O goleiro intimidador e inteligente que revolucionou a posição de goleiro com a sua boininha característica. Depois da dissolução da União Soviética, várias das nações que desmembraram deles também meio que nunca fizeram nada no futebol, né? Como Armênia, Cazaquistão, Azerbaijão, enquanto a Rússia, que é o maior país e que herdou a herança futebolística da União Soviética, passou longe também de levar qualquer glória, até chegando nas quartas de final de uma Copa em 2018, mas foi no ano em que eles eram o país sede, né? Mas por enquanto, inclusive, fica fora das próximas, completamente alheia ao que tá acontecendo no futebol atual, banida por conta da atual guerra e também sem conseguir gerar grandes jogadores. E a gente sai de um país que... Também, né, a Rússia, né, sem jogar aí, não, né, já pior ainda, não conseguiu revelar ninguém, não, né, não tem a mesma sequência aí de qualidade. Acho que não, né, não vai ser muito cedo para acontecer uma coisa, né, para a Rússia conseguir voltar a brilhar aí no cenário futebolístico, né? se dissolveu e deu lugar a outros, para falar de mais um, que é a Tchecoslováquia. Era uma nação que ocupava a área onde hoje se dividem República Tcheca e Eslováquia, e é um daqueles casos curiosos de seleções que não conseguiram transformar momentos bons em títulos em grande parte da sua história, né? Mas eles já foram muito fortes, tá? A Tchecoslováquia experimentou seu primeiro grande momento quando chegou na final da Copa do Mundo de 34. Eles enfrentaram a Itália para ver quem se tornaria a primeira camisa europeia a levar um mundial, e mesmo tendo o artilheiro da competição ali, acabaram perdendo. E aí foi o primeiro vice dos tchecoslovacos. Depois, quase 3 décadas mais tarde, eles jogaram a final da Copa de 62 justamente contra o Brasil, naquela Copa em que o Garrincha foi o cara do time, né? E os tchecoslovacos até conseguiram abrir o placar numa bela jogada, mas o Brasa virou a partida, fez o 3-1, e os tchecoslovacos foram vice mais uma vez, e era meio que uma cena da seleção, porque 2 anos antes da Copa de 62, eles também tinham ficado com a terceira colocação na Eurocopa, né? Além de terem conquistado uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 64. Então tu vê que era uma seleção que ficava batendo na trave, chegando muito perto várias e várias vezes, durante décadas até. Só que aí finalmente chegou a Eurocopa de 76. A Tchecoslováquia foi passando, deixando gigantes pelo caminho, e chegou na final contra uma Alemanha brutal, que tinha Sepp Maier, Beckenbauer e Dieter Miller. E depois de um 2-2 no tempo regulamentar, a partida foi para os pênaltis, e foi aí que o título da Tchecoslováquia veio, com aquela cobrança de penal histórica do Antonín Panenka, né? Que meteu ali a mais consagrada e mais histórica cavadinha de todos os tempos para sagrar o seu país campeão. Aliás, o Panenka, né, tem países na Europa que chamam a cavadinha de Panenka, de tão característico que foi, né, essa cavadinha dele fazer cavadinhas que virou chamando Panenka, né, a cavadinha para os europeus. E é curioso, né, a Tchecoslováquia ter tantos vices, chegar tão perto ali de ganhar e ganhar uma Euro, e aí depois também, né, perdeu aí seu espaço, seu brilho. Aí voltou com a República Tcheca, porque a República Tcheca, que é a herdeira, né, futebolística desses títulos, dessas conquistas, e chegou ali e tal, mas não, né, nunca chegou perto do título, né? Chegou a ter talentos ali, Rosic, o Nedved e tal, mas, né, não, o próprio Peter Cech, e, né, chegou já com adversários fortes que não, né, não deram chance para eles. Eles não, né, já não tinham mais
essa qualidade para competir com as maiores seleções, né? Ficaram ali num intermediário e hoje uma seleção, né, bem mediana, né? Não tem muito a oferecer, não. E colocar o seu nome na história. Eles finalmente conseguiram ganhar algo e a partir dali chegaram também a ficar em terceiro lugar na Eurocopa seguinte, mas foi o último grande momento da seleção, que não conseguiu obter mais destaque, e depois o país também acabou se dissolvendo no que hoje conhecemos como República Tcheca e Eslováquia, e os países que surgiram tampouco alcançaram grandes voos futebolísticos, né? Com exceção daquele time da República Tcheca, do Nedved, do Peter Cech, do Rosicki e do Kohler, que foi semifinalista da Euro 2004. Mas fora isso, atualmente é uma seleção que assim, não é saco de pancada, mas também não coloca medo em quase ninguém. E também ninguém vai apostar que eles vão conseguir ganhar uma Copa ou uma Eurocopa tão cedo, né? E agora a gente vai para uma seleção que teve ótimos momentos lá atrás, mas mesmo gerando um craque geracional, não conseguiu repetir os mesmos voos, né? A Suécia, nos Jogos Olímpicos de 1948, surpreendeu o mundo despachando a Áustria nas oitavas, metendo um 12-0 pra cima da Coreia do Sul nas quartas, mandando a Dinamarca pra casa nas semis e batendo a Iugoslávia na grande final, com caras como Karlsson e o Gunnar Nordahl brilhando na campanha. O Gunnar, que apesar do nome não virou ídolo do Arsenal não, mas sim do Milan, tá? Mas se já parecia bom, ficaria ainda melhor, porque na década de 50, os suecos começaram ali conseguindo um terceiro lugar na Copa do Mundo, que pra gente ficou marcada lá com o fantasma do Maracanaço, né, aquela vitória do Uruguai. Mas um bronze para essa seleção ficou de bom tamanho. Só que em 1958 eles próprios receberam a competição no país e a história foi diferente. Já estavam sem alguns dos craques que tinham levado o ouro olímpico 10 anos antes, mas a Suécia, bem verdade, conseguiu despachar uma Hungria pós-Puskás, conseguiu tirar a União Soviética do Yashin e a Alemanha Ocidental num jogo que ficou conhecido como a Batalha de Gotemburgo. E foi até a grande decisão justamente contra o Brasil, né? Só que os suecos não contavam com um fenômeno adolescente conhecido como Pelé, que chapelou zagueiro, gingou e guardou um doblete antes mesmo de atingir a maioridade. Então depois dessa década que envolveu um ouro olímpico, uma prata e um bronze em Copas, a Suécia nunca mais repetiu esses feitos, né? Eles viram aí a ascensão de outros times nórdicos, como a Dinamarca, campeã da Euro 92, edição em que eles até foram até as semifinais, e eles também acabaram batendo o terceiro lugar na Copa de 94, mas em geral foram relegados a um patamar de coadjuvante mesmo dentro da Europa, nunca mais conseguindo se posicionar como uma força ou como candidato a ganhar qualquer coisa. E mesmo com eles gerando um craque como foi o Ibra, né, que fez e muita diferença para essa seleção, ficaram de fora de algumas edições de Copa do Mundo, como a última em 2022. No momento, até parece que a Suécia tá renascendo um pouco com uma geração de jogadores incríveis, como o Isak, o Gyökeres, o Kulusevski, mas no momento é bem possível que esteja atrás até de outras seleções nórdicas como a Dinamarca e talvez até a Noruega, ficando bem longe da força que teve lá. Hoje teve essa renovação, como ele falou ali, o Gyökeres, o Isak tal, mas né, é uma seleção meio do caminho, né? Não vai conseguir brigar com as grandes seleções ali por título, né? Pode chegar ali numa Copa, né? Porque também tem mais vagas agora na Copa, né? Acho que existe essa possibilidade da Suécia voltar para a Copa do Mundo, sim, é uma possibilidade boa. Mas né, não vai chegar longe igual essa seleção chegou. Essa eu acho que é a seleção aí que realmente, eu acho que junto com a Hungria aí é das duas que, aliás, Hungria, República Tcheca, a Tchequia, né, República Tcheca e a Suécia, né, as três são bem assim de um tempo e que não conseguiram mais fazer voltar esse tempo, né, o Uruguai que eu tiro dessa prateleira aí. Mas um vídeo legal aí para trazer um pouco do histórico. Eu não lembrava, né, dessas participações olímpicas e tal, né, desse ciclo todo que aconteceu. A gente lembra mais da Copa, né, e esquece da Euro também, né, então achei interessante. Lá nos primórdios do futebol. Mas ó, se a gente fosse fazer uma seleção dos melhores jogadores nórdicos da história, quantos suecos entrariam? Isso a gente respondeu nesse vídeo que tá aparecendo na tela. Clica aí que tá bem legal.
A gente tenta montar a melhor seleção de nórdicos da história e alguns nomes eu aposto que vão surpreender vocês e outros vocês ouviram nesse mesmo vídeo aqui, fechou? Bom, é isso. Queria agradecer aí a você que acompanhou até o final desse vídeo. Um vídeo interessante aí pra gente ver, né, esse histórico de seleções que já tiveram um passado mais glorioso e hoje, né, estão aí tentando conseguir algo mais, né, mas é difícil, difícil que a gente tenha um panorama diferente para essas seleções, né? Mesmo o Uruguai, que é o maior dessas seleções disparado, ainda assim é difícil de imaginar o Uruguai conquistando uma Copa, então quem dirá essas outras, mas fica aí né, esse vídeo, essa informação toda que a gente teve, e queria pedir para vocês também se inscreverem no canal, para vocês compartilharem esse vídeo se vocês gostaram e também comentarem o que vocês acharam, o que vocês querem que a gente acompanhe aqui no canal, beleza, pessoal? É isso, valeu e até a próxima!